Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que ama os mais pequenos e os mais frágeis, o amor de Deus, nosso Pai, que nos guia ao longo da vida, e a comunhão do Espírito Santo, que sempre nos renova, estejam convosco. Bendito seja Deus. Muy estimados peregrinos de língua hispana, el Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Drogie pielgrzymie polscy, Pan z wami. Caros peregrinos e peregrinas de língua portuguesa, o Senhor esteja convosco. Para celebrarmos dignamente esta Eucaristia, em que fazemos memória alegre, saudosa e fraterna daqueles que foram crianças e que foram chamadas para o seio do Pai, reconheçamos como eles, que conhecemos bem a nossa fragilidade, peçamos perdão ao Senhor das nossas culpas e deixemos-nos transformar pela luz do seu Espírito. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que roguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie
Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que à imitação dos santos Francisco e Jacinta Marto, vos sirvamos na simplicidade do coração para podermos chegar ao reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna-te a deitar. E ele foi deitar-se.
O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou porque me chamaste. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. O Senhor exaltou os humildes, exaltou os humildes. O Senhor
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vede quem sois vós os que Deus chamou. Não há muitos sábios, naturalmente falando, nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para confundir os sábios. Escolheu o que é fraco para confundir o que é forte. Escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. É por ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Deste modo, conforme está escrito, quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Louvor a vós, Pai da eterna glória. Louvor a vós. W tym czasie Jezus przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, ainda de pé, somos abençoados com a palavra que é de facto bênção para todo o povo. Aclamemos. Louvor a vós, Pai da eterna glória, louvor a vós. Irmãos e irmãs, hoje celebramos uma festa muito bela, particularmente neste santuário, mas ao mesmo tempo algo estranho aos olhos de muita gente. Celebramos duas crianças, juntemos uma terceira, a Lúcia, que à altura tinham 10, 9 e 7 anos. Não iam à escola, trabalhavam indo atrás dos rebanhos e cuidando dos rebanhos, de uma família humilde, sem grandes possibilidades. As duas mais novas morreram pouco depois da revelação que Maria, a mãe de Jesus, a Senhora vestida de luz, como eles lhes chamavam, lhes tinha concedido e que mudou completamente as suas vidas. Que poderiam ter feito de importante, de heroico, para serem declaradas santas. Também podemos dizer sim, porque eram inocentes diante de Deus, e é verdade. Mas também dizem que mérito tem uma vida assim, tão pequena, tão... E, no entanto, elas mobilizaram rapidamente milhares, milhões de pessoas, mais do que qualquer outro evangelizador da Igreja desse tempo. Elas, o que fizeram foi simplesmente ser crianças, aquilo que são. Crianças nas mãos dos pais, da família, crianças nas mãos de Deus. No seu relacionamento de filhos e filhas para com os pais, para com Deus. Deixaram-se depois maravilhar pelo resplendor, pelo olhar de Maria, a mãe, e aprenderam a olhar para Deus, para Jesus, com a confiança de criança que as crianças têm no papai e na mamã. E isso deu-lhes uma alegria nova, uma nova força, uma nova vivência para superar com uma energia e uma solidez muito precoces as dificuldades que enfrentaram com as pessoas que não acreditaram nelas, com o medo da guerra mundial, Primeira Guerra Mundial, da doença, duas delas, o Francisco e a Jacinta, da morte durante a grande pandemia. E é interessante que mesmo aí, mesmo diante da morte, o Francisco dizia, quando a Jacinta, que disse, olha, quando chegares ao céu, tu dá saudades, dava saudades a Nossa Senhora e pede para que também eu chegue lá. Chegamos lá todos. Foram guiadas pela mão carinhosa de Maria, a Senhora vestida de luz, até esta ligação com Deus, o Pai do céu, com Jesus na Eucaristia, que chamavam o Jesus escondido, que elas vão descobrindo
com a alegria das crianças que jogam às escondidas, mas sabem que está por ali e vão procurando até encontrar, até a alegria de dizer e encontramos. Não foi uma brincadeira, foi um caminho que muito ensina às crianças e aos adultos, a nós todos, hoje e aqui e em todos os lugares onde chega o exemplo destas crianças. Elas viveram na escola da Mãe Maria. Maria manda-as à escola, mas foi escola para elas, uma escola fundamental de vida, de visão do mundo, de um mundo que não era nada fácil, um mundo tremendo, de visão dos perigos da vida também, que muitas impressionaram, e do sofrimento do mundo que se espelha no sofrimento de Jesus que elas querem reparar, porque eram amigas de Jesus. Falo uma linguagem um bocado infantil, mas é que esta linguagem infantil tem a sua razão de ser e a gente experimenta nas nossas famílias quando elas fazem perguntas e querem saber. E a gente procura as palavras que são aptas a entender. Os pastorinhos, na sua pequenez e na sua inocência, dão-nos uma chave para entender as palavras de Jesus aos discípulos que hoje encontramos neste Evangelho. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Os discípulos tinham começado com uma pergunta parva. Habituados a ver as coisas pelo lado da força, da eficiência, do mérito, perguntam a Jesus quem é o maior. E isto não era simplesmente para serem, porque entre eles discutiam isso, quem é o maior. Uma discussão que azeda e divide, porque se diz que a seguir, quando dois deles se vêm dizer, coloca-nos um à direita, outro à tua esquerda, diz que gerou-se uma grande discussão entre eles. Então, e os outros? Como é que é? Os irmãos, discípulos de Jesus, é isso que significa discípulos, irmãos, diante de Jesus, não entendem aquilo que Jacinta e Francisco e a Lúcia entenderam. O amor, o carinho, o poder salvador do Pai do céu. Porque temos um único Pai. É isso que nos faz irmãos. Quando o Pai não está, e basta ver quando o Pai, tantas vezes, quando o Pai deixou de estar aqui, quando o Pai morre, os problemas que são dividir as heranças do Pai. Para tantas famílias é o fim do ser irmãos. Passamos a ser concorrentes, porque esquecemos que tudo isso veio do Pai. Recebemos de graça, não trouxemos do Pai e da Mãe, foi daí que vieram. E nós degladiamos uns aos outros à procura da herança do Pai. Cada um quer ser parecido, mas não quer ser filho, irmão, irmã. É isso que Jesus diz, convertei-vos. Converter significa, mudem o chip, mudem a vossa maneira de pensar, é isso que significa converter-se. Mudem a vossa mentalidade. Sejam gente, sejam filhos, sejam filhas, sejam irmãos, sejam irmãs. E vão ver que vão encontrar outras soluções para a vida. E que há muito mais interesse em viver juntos com a herança do Pai do que em dividi-la e esquartejá-la. Isso é aquilo que se passa nas famílias, aquilo que se passa na igreja. Mas há mais do que isso. Jesus manda ser crianças porquê? E diz, e que se não for, porque não é simplesmente uma questão de saber se comportaram bem e vão para o céu ou vão para o inferno. Não é simplesmente isso, é mais do que isto. É preciso nascer de novo, diz Jesus a Nicodemos. É preciso aprender a ser filhos e filhas, como Jesus, que é o Filho do Pai. E por isso mesmo, ele diz, eu faço aquilo que o Pai faz. E eu ajo como o Pai age. O Pai não está de descanso ao sábado. E por isso eu curo ao sábado, porque é o dia do Pai, é o dia de curar, é o dia de cuidar, é o dia de fazer resplandecer a força salvadora de Deus. Porque é Pai. Porque é Pai e Mãe, porque Deus não é Pai nem Mãe, Deus é Deus. E juntei tanto o carinho da Mãe como a força do Pai. É preciso, diz Jesus a Nicodemos, nascer do alto,
Vocês têm de sair simplesmente do vosso modo de ser humano. Não é porque o humano seja mau, não, é porque o humano tem de ter esta característica de Deus, a imagem de Deus, e isso é dado pelo Espírito que se recebe no batismo. Por isso, é que Jesus diz, vejam que se vocês não entenderem e não receberem este Espírito de verdadeiros filhos e filhas do Pai do Céu, isto é, se não receberem uma vida nova, para além daquela que receberam dos pais, os vossos pais, vocês como os pais, também vão passar deste mundo. Mas Deus não morre e dá-vos a sua vida, porque Ele é tão carinhoso como os pais que vos transmitiram a vida e cuidaram delas. Deus a sua vida, que é uma vida que não tem fim, Ele vai cuidar dessa vida e vai-vos dar uma tranquilidade que na sua espontaneidade infantil, Jacinta e Francisco a experimentaram. Vamos para o céu, com o Pai, com Maria, com Jesus. Esse é o tal Jesus escondido que elas vão descobrir finalmente e encontrar e nunca mais perder. E isto é uma linguagem deles, mas é uma linguagem tão certa, tão verdadeira, tão evidente, que tantas vezes nos escapa, porque deixamos e carregamos a application errada no telemóvel da nossa vida. Ele nunca nos abandonará, mesmo nas dificuldades. Ele vai estar presente, vai tornar possível atravessar mesmo o sofrimento, o hospital, as dores e todas as outras dificuldades. E como Ele é um Pai que vive para sempre, mesmo quando a vida chegar ao fim, Ele nunca nos abandonará. Levar-nos nos seus braços, como um papá com o seu menino e a sua menina, para nos dizer que nada, nunca nada, nos separará dos seus braços carinhosos. Isto é que eles entenderam. Partiram sem drama deste mundo. E com a dificuldade de uma doença e de uma pandemia. É essa a grande mensagem que levamos neste dia, desta festa dos pastorinhos de Fátima. Mas Jesus, juntamente com isto, o apelo à confiança, diz, mudem, tornem-se filhos, tornem-se irmãos e irmãs. Com isto diz também mais outra coisa, diz, não vos atreveis a desprezar um destes pequeninos, porque vos digo que os anjos deles no céu, eles têm advogados junto de Deus e estão bem atentos e Deus está bem informado daquilo que se passa com eles. Como o papai e a mamã, com aquilo que se passa na escola, com aquilo que se passa nas brincadeiras, com aquilo que se passa por... Querem saber se o meu filho ou a minha filha está em segurança e está bem. E Deus cuida delas, como cuida de vocês, em qualquer idade, porque nós somos todos filhos, pequenos. Minha mãe sempre nos chamou a pequenos. Porque assim, nunca deixamos de ser os filhos e as filhas do pai, da nosso pai e da nossa mãe. Mas aos discípulos Jesus dá isto a vez importante. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos veem continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus, do meu Pai que está nos céus, que é também vosso Pai. E assim como eu cuido dos meus, eu cuido em nome de Deus. E é isso que fazem os papás e as mamães, cuidam em nome de Deus. Ele é o Mestre e é o Senhor. Está associado à figura do Pai. E convida os discípulos que se comportem como filhos, como irmãos e irmãs do mesmo Pai, que a todos quer bem e não os quer como concorrentes ou inimigos, mas quer-os fraternamente solidários, juntos, porque assim é que se é a família de Deus. E isto é muito importante para ser igreja, porque a família não é só o núcleo familiar de cada um das casas onde vivemos, mas é a casa do Pai que é de todos, todos, todos. Do pai e da mãe recebemos a vida, o carinho, a orientação. Sem eles, ao chegarmos a este mundo, não teríamos sobrevivido, porque é o laço familiar que nos une em volta do pai e da mãe que se rompe ao longo da vida pela pergunta dos discípulos, quem é o maior? Diz, não entenderam nada vocês? Que eu criei juntos? E é isso que quem é o mais importante que dá cabo de tudo. Quem é o mais rico? Quem é que mais ganhou? Quem é que...
quando o que é preciso para o pai e a mãe vão dar maior importância precisamente àquele que é mais frágil e que mais precisa. Para o coração do pai e da mãe, todos os filhos e filhas são importantes, são amados e dão maior atenção àqueles que são mais frágeis e precisam de mais cuidado. O bebê que está doente e que não nos dá tranquilidade até que não se cure. O pai e a mãe são a imagem do pai e mãe, Deus. É Ele que pelo batismo nos torna irmãos e irmãs pelo seu Espírito e a sua vida. Por isso, não se pode ser filho e filha do Pai do céu e odiar ou fazer mal a quem quer que seja. Isso é atraiçoar o pai, é atraiçoar a família. Não pode ser. Deus vela por cada um e cada uma dos seus filhos e filhas para que seja bem tratado pelos outros irmãos. Os seus anjos veem constantemente a face do Pai que está nos céus. Como é necessário hoje este aviso. Perante as dezenas de milhares de crianças assassinadas pelos bombardeamentos em Gaza, no Iêmen, no Sudão, na Síria e em todas as outras tantas terras de guerra. Como é importante, perante os milhões de crianças que morrem de fome e de miséria todos os dias, que não têm escola nem cuidados de saúde, que são vítimas de violência, de abuso dos adultos, na família, na escola, também na igreja. Como é necessário este aviso do Senhor. Não toqueis em nenhum desses pequeninos. Como o mundo poderia ser melhor se todos os olhássemos, estas crianças, e nos olhássemos a nós uns aos outros, como Deus, Pai carinhoso, de todos, 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 como dizia o Papa aqui em Fátima, do dia 5 de agosto. Como nos recomenda Jesus, tomemos o exemplo dos pastorinhos que hoje celebramos, com coração simples, filial, fraterno, confiante. Que Ele afaste de nós o medo e nos dê confiança e coragem na vida e nas dificuldades, como deu a eles. O Pai nunca está longe, embora às vezes pareça o tal Deus escondido. Parece que joga às escondidas connosco. Não, está-nos levando para o lugar onde Ele se encontra e onde vamos encontrar a alegria de vê-lo face a face. Um Pai que é sempre amor e poder salvador, maior do que as dificuldades, maior do que os nossos sofrimentos, também que o nosso envelhecer, maior que as nossas dores, maior que a nossa morte. Porque na morte é a altura em que verdadeiramente, e é Ele só, e só Ele, é que pode tomar-nos dos braços para levar-nos para junto de si. Que o Senhor nos dê a alegria, sempre de crianças, diante do Pai do céu, e que sempre se sentem seguras e acarinhadas por Ele. E que também esse amor nos leve a acarinhar assim os nossos, aqueles que estão à nossa volta, perto ou longe, mas com o mesmo carinho do Pai do céu. Professemos juntos como irmãos e irmãs, discípulos e discípulas do Senhor, a fé que nos une na mesma família do Pai do céu. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. Novo há de vir para julgar
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade de vida, cantando cheios de fé. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos beatos Francisco e Jacinta, dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas as ajudem a crescer como os pastorinhos em candura e simplicidade. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, como o Santo Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Concedei, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna de Cristo Nosso Senhor.
Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceite a Deus, nosso Pai do céu Todo-Poderoso. Receba o Senhor nas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa alegria, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, vós sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José e tutto l'ordine sacerdotale. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com a alegria e a confiança de filhos e filhas do Pai do Céu, dirijamo-nos a Ele com as palavras que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos fraternamente na paz do Senhor. Deus que tirai
Felizes aqueles que o Senhor reúne como filhos e filhas ao redor da sua mesa e alimenta com o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor nosso Deus, que entrais em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Bendito sejais, Senhor, do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito sejais, Senhor, do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor, do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade
Irmãos e irmãs, tal como em 1917, quando os nossos irmãos Francisco e Jacinta experimentaram de forma inefável a presença de Deus através das mãos da Virgem Maria, presença que prolongaram nas suas vidas, também hoje continua o mundo a viver horas sombrias e inquietas, que pedem que todos os batizados possam ser candeias que Deus acendeu para iluminar o mundo que vivemos. Ao bendizermos os pastorinhos que nos conduzem ao Cordeiro, assumimos esse compromisso de sermos também nós candeias que Deus acende para levar a luz de Deus ao mundo que habitamos. Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregarem-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação dos homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Antes da bênção final, como é tradição deste dia, perguntamos se há crianças na Assembleia que formamos, pedindo que se aproximassem do altar.
Haverá meninos e meninas da idade de São Francisco Marto e de Santa Jacinta Marto, ou mais pequenos, ou um pouco maiores, que se aproximem do altar para invocarmos sobre eles uma bênção especial. Todos os meninos, acompanhados dos seus pais ou dos seus avós, aproximavam-se do altar para que o Senhor Bispo invoque sobre eles uma bênção particular. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Deixai vir a minhas criancinhas, os que são como elas é o reino de Então pedimos a benção do Senhor para todos. A maioria, bom dia, bem-vindo. E tu como é que te chamas? Matias. Muito bem, Matias, bem-vindo. Então pedimos a bênção do Senhor para estas crianças que aqui estão hoje. A maioria estão na escola, nas famílias, e por isso mesmo para todos eles. E para estes que estão aqui, em nome de todos, a bênção do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestaste o vosso grande amor pelas crianças, as abraçaste e abençoaste impondo-lhes as mãos, e nos ensinastes que quem as recebe, a vós recebe, derramai a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes e todas aquelas que nos escutam pelos meios de comunicação e que hoje estão a aprender nas suas escolas. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção, livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e em graça como vós, e se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Vamos aspergir a água, vocês não têm medo da água, não? Porque é a água que nos manda do céu para vocês.
Irmãos e irmãs, vamos agora receber a bênção do Senhor. Anunciamos ainda que prolongaremos durante o dia de hoje esta festa que celebramos às 17h30 na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Reunir-nos-emos para celebrar de forma solene a hora de vésperas. Estamos todos convidados. O Presidente da celebração, com a bênção final, benze também os objetos religiosos que temos conosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja uma boa celebração, a continuação desta festa de Francisco e de Jacinta, os pastorinhos de Fátima, e a todos desejo um bom regresso a casa e vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças.